uma vez aqui, podcast Vale de Deus. É um prazer falar com vocês mais uma vez e hoje a gente tem uma visita ilustre aqui, é o Thiago e a Isabelle. A gente vai trocar uma ideia, um bate-papo sobre a campanha da fraternidade deste ano, 2022. Espero que vocês gostem, né, desse conteúdo. Eu estudei ao longo dessa semana, né, o texto base, então é um material muito rico, muito interessante. A gente vai bater um papo sobre isso. E nós estamos prestes ao lançamento, né? Vai acontecer aí na próxima quarta-feira de cinzas. Acompanhe isso porque eu tenho certeza que vai enriquecer a vida de vocês, tá bom? Marquinhos? Que alegria, né? Tá gravando de novo. Mais uma vez. Fazia um tempinho já que a gente não gravava episódios novos, tava com saudade já de gravar. Sejam bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui. E para falar de um tema que é extremamente importante. Eu arrisco dizer que é uma das campanhas da fraternidade que eu mais identifico. Eu acho que se falar de educação em geral, é ser falado do que primeiro precisa ser mexido em qualquer sociedade. Se você não mexe na educação, você só está tapando buraco, né? Você não resolve realmente o problema desde o princípio. Mas aí isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Para iniciar, vamos fazer a nossa oração tradicional. Que o Senhor nos abençoe do play ao pause. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem. O Thiago e a Isabelle, eles fazem um trabalho de divulgação, de formação, né, da campanha da fraternidade já há alguns anos, né? Então, quando eu fiz o convite para que vocês pudessem trocar uma ideia com a gente, é para crescer junto também, para aprender um pouquinho, né, sobre a campanha. E como o Marquinhos falou, um tema extremamente relevante, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, primeiro se apresentar. Conta aí quem é o Thiago e a Isabelle. Começa você. Eu sou o Thiago, professor, né? Somos da campanha da fraternidade, já com a formação há uns 5, 6 anos trabalhando. Também fazemos parte da pastoral do povo da rua, né? Já seria uma outra ideia aí para a gente conversar a qualquer hora. E estamos nesse ano fazendo as formações nas foranias, já acabamos nas foranias da nossa diocese e vamos já iniciar os lançamentos aí para a sociedade civil. Eu sou Isabelle, né? Aqui de Itapeva, casada com o Thiago, por acaso. A gente começou esse trabalho na campanha realmente faz aí um tempo. A gente tenta adaptar cada ano conforme o tema, conforme o assunto que vai ser tratado, uma forma diferente de trabalho. Mas a gente tem tentado fazer essas formações assim, separado por cidades, por foranias, para que atinja mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o texto, o conteúdo da campanha, para que mais gente se envolva. Que legal! E o que vocês acharam dessa formação? Porque você sair encaminhada para ensinar as coisas não é fácil, né? Às vezes você lida com um público interessado e às vezes você olha e fala assim, vamos acordar, gente, olha aqui, presta atenção. A pessoa que está ali às vezes para cumprir tabela. Como é que vocês lidam com isso nos treinamentos de vocês? Vocês tentam passar de uma forma mais dinâmica para ver se o pessoal se interessa? Como é que é a formação de vocês? Você faz perguntas para o pessoal? Conta um pouquinho mais. A formação é bem participativa, né? Então a gente tenta primeiro apresentar. Esse ano a gente apresenta e depois no final a gente abre um espaço para que as pessoas possam falar. Mas ao mesmo tempo é massivo, não é? Por quê? Porque é o estudo do texto, a formação é o estudo do texto. Não tem como a gente não estudar o texto. E aí a gente tem outros momentos que aí sim, não é? Que a própria campanha da fraternidade propõe, que são mais rápidos, e debates, nós temos materiais para isso, e a gente vai estar apresentando depois esses materiais também. Mas não é fácil, não é fácil. Mas legal é que quem vai para essas formações, na maioria das vezes, são as pessoas que já se identificam com esse trabalho na comunidade. Então, eles vão mesmo querendo realmente aprender, não é? Querendo, interessados para que possam depois passar nas comunidades. Na chegada, então, já tem um Sim. filtro. O pessoal que vai já vai um pouco interessado para esse tipo de conteúdo. E tem outra coisa, a campanha normalmente, quer dizer, sempre, né? O tema sempre tem a ver com a vida de todo mundo. Sim. É difícil você falar assim, tal ano falou sobre tal assunto e não tinha nada a ver comigo. Sempre, de alguma forma, toca a vida da gente em alguma coisa. Então a gente está trabalhando aí já, né? Começou com os biomas, né? Depois políticas públicas, justiça primeiro, justiça e paz, políticas públicas e diálogo, cuidado, e esse ano educação, quer dizer, um tema vai puxando o outro.
sempre as campanhas que são sempre interligadas os temas e todos têm a ver com a vida da gente. Então, dificilmente alguém vai estar lá e vai falar assim, mas não tem nada a ver comigo isso. E sempre tem, sempre procura envolver. Eu acho que a campanha da fraternidade ela serve para isso também, não é? Para realmente tocar nos assuntos que fazem parte da nossa vida. E a igreja tem também, né, a obrigação de tocar nesses assuntos, porque todos, né, perante Deus são iguais. E esses assuntos acho que são importantíssimos até para que a gente possa buscar mais justiça social, né? Então é uma missão mesmo, a campanha da fraternidade nasce com essa missão. Né? Que legal, que legal. E esse ano, Fraternidade e Educação, né? Queria que vocês falassem, esse cartaz, né, de propósito está aqui justamente para que a gente possa, né, começar, acho que, explicando um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Eu acho que é muito coerente a gente falar sobre esse cartaz, né? E aí, conta para nós o que é esse cartaz, explica isso, porque particularmente eu já sei, né? Eu participei de uma formação com vocês, né? E é muito legal, e aí a gente começa a prestar atenção nos detalhes, né, que cercam essa campanha, o material informativo, o material de divulgação, tudo tem um propósito, né, e isso é muito legal, muito bem pensado, né. Fala um pouquinho do cartaz. Bom, por partes, né, o tema Fraternidade e Educação, e o lema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor, que é tirado de Provérbios, né, e foi parafraseando, na verdade, né, tá falando... esse trecho do texto está falando sobre a mulher na casa, como ela educa, como ela convive com as pessoas que estão ali e que ela fala com sabedoria e ensina com amor. E aí, o texto, o lema, ele não é tirado do texto bíblico que é utilizado como a inspiração para o texto básico. Texto bíblico, João 8, de 1 a 11. Isso, que é essa cena aqui que está, né, tá assim... ilustrada aqui, está ilustrada essa cena, que é do episódio da mulher adúltera que é trazida para Jesus, né, naquela situação do julgamento ali, das pedras. Então foi ilustrada aqui de uma forma para mostrar como foi essa interação entre eles, né, mostrando como uma interação pedagógica, um ato pedagógico entre eles. Então, explicando os elementos aqui do cartaz, a sabedoria de Jesus no centro, né, em destaque aqui, iluminado ali, né, a sabedoria de Jesus. Porque é muito interessante a forma que é abordada no texto, a análise desse texto bíblico, é que a forma como Jesus conduziu aquela situação tão problemática, tão difícil, foi colocado numa situação ali de, né, como julgador, né, a gente ali não fala explicitamente, mas imagina que os ânimos estavam totalmente acirrados, todo mundo ali com raiva e exaltado, e a mulher ali vítima de uma situação assim, prestes a sofrer uma violência, né, a ser morta. Então, né, como foi o papel dele ali de julgador, mas sem acirrar mais ainda os ânimos, sem polemizar, né? Então, e ele falou muito pouco. Me chamou muito a atenção isso, ele falou muito pouco, ele disse pouquíssimas frases e fez poucos gestos, né? Aqui ele está escrevendo no chão, o texto bíblico não traz, né, o que Jesus estava escrevendo, mas aqui é sugerido que ele escreveu amor e sabedoria para ilustrar mesmo, né, a situação. E então, com pouquíssimos gestos, ele conduziu aquela situação de maneira que ele deu uma lição para todo mundo que estava ali. Sim. Ninguém saiu dali igual, né? Depois daquele acontecido, ninguém pode ter saído dali da mesma forma. O fato da escrita eu acho muito legal, porque Jesus, eles estavam questionando Jesus porque existia uma lei, né? A lei de apedrejar a mulher, né? Ela foi pega em adultério, então ela teria que morrer por conta desse pecado, por conta desse erro que ela cometeu. E aí Jesus escreve, quando ele escreve é uma simbologia muito grande, né? Porque ele está escrevendo uma nova lei. Isso é demais, né? Porque Jesus questiona essa lei que existia, né? A partir disso ele fala, agora escrevo eu uma nova lei. Sim. Então é muito legal. E aí a gente já faz um gancho com a pedagogia da escuta, né? Porque a primeira coisa que ele faz é abaixar até ela e escutar, né? Então ele vai ouvir ela primeiro. E totalmente diferente da cultura, né, judaica e como era naquele momento. Que ainda tem símbolos hoje, né? Sim. E nós já temos, talvez, a nossa realidade, né? Muitas coisas acontecendo dessa maneira, né? Uma estrutura social que ainda vai trazer problemas em relação, né? Porque a gente até destaca isso, né? Que a necessidade de se aproximar do outro para escutar. Jesus deu o exemplo aí, né?
tanto que ele dá voz à mulher, né? Quando a gente lê o texto bíblico, você vê, né? Ele pergunta para ela, ele fala com ela, e numa situação que ela jamais seria ouvida. Ali, né, naquelas circunstâncias, ela não poderia falar, né, se defender. Sim. Ela não poderia falar em público. Então, ele deu voz para ela. E com isso, com você poder ser ouvida, né, com você poder dar a sua versão, para você poder falar, já é uma forma de devolver a dignidade da pessoa. Porque ali ela estava sem dignidade nenhuma, né? Ela estava sendo já condenada, ela não ia nem ser julgada, ela já estava condenada ali, já tinha condenado. Mas ela não, ela é devolvida a dignidade por poder falar, por poder ali receber a misericórdia, mas de uma forma assim, participativa, né? Então, no mesmo nível, né? No exatamente. mesmo nível, né? Jesus se abaixa para ficar no mesmo nível. Eu sou pai de 2 filhas, vocês sabem, o Tiago e a Isabelle também, né? Tem 2 filhos, né? O Paulo e a Luísa, Maria Luísa. E aí a gente, né, foi, né, quando a gente aprende a ser pai e mãe, né, a gente fala, ó, fala com a criança no mesmo nível que ela, né, para que você fique de olho no mesmo nível dos olhos, né, então isso é muito importante, porque de fato faz com que a conversa haja um diálogo, né. Que ela se sinta também entendida, participante, né? Não é só a autoridade, eu sou acima e a criança abaixo. Do alto do meu poder aqui, eu te perdoo. Né? E foi justamente o contrário que ele fez aqui. E é interessante a gente ver que não buscavam de Jesus a resposta simples. Porque é fácil da gente, vamos levar esse caso aqui, que esse caso aqui é certeza que ele vai falar que ela está errada. Porque era para testar ele. Então pegaram um caso muito gritante, ela tinha feito algo que provavelmente tinham testemunhas, então assim não tinha o que fazer do ponto de vista da lei judaica. E a hora que chega para Jesus, Jesus não olha simplesmente a lei, não, a lei seca diz que é para fazer isso, é isso aqui, e acabou. Não, ele tenta entender a situação, fala assim, não, mas por que estão condenando ela? Por conta do pecado? Então, peraí, então vamos voltar um pouco. Né? Vamos ver, acho interessante que algumas explicações, não é nada baseado, não tem comprovação nem científica nem histórica disso, mas vocês já devem ter visto essa explicação do que ele escreve na areia. Algumas pessoas explicam que ele escreve os nomes das pessoas que estavam ali, e aí junto com a frase, né, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E aí ele começa a escrever, e muito provavelmente as pessoas não sabiam que Jesus sabia o nome, né? Devem ter se assustado. Eu gosto dessa explicação, apesar de não ter fundamento, mas é bom pra gente trabalhar a nossa fé, né? Tem coisas que a gente precisa enxergar com os olhos da fé e não simplesmente com comprovações científicas nem nada. Mas Jesus, ele sempre tem a resposta certa para as coisas, né? É interessante você ver que ele é fruto de uma reflexão antes. Não é bate-pronto, né? Tanto que bate certinho com o tema. Que é você falar com sabedoria, é você pensar antes de falar. Se você deixar para tudo ser feito com as suas emoções, provavelmente uma hora você vai errar. Por mais assertivo que você seja nas suas palavras, uma hora você vai passar da conta. Né? O Cris falou de casamento, de família, a gente vive muito isso. É fácil você, depois que você sentou, pensou e tal, você tem a resposta certa. Mas no meio da discussão, na hora que os ânimos estão acirrados ali, você fala assim, você fala a coisa, a hora que a palavra saiu, você fala, pensei na mão, passei do ponto. Né? O casamento é normal, acontece isso. Quantas vezes a gente fala e depois fala, puxa, eu até tinha razão, mas a partir do momento que eu soltei essa palavra, eu perdi razão. E a gente tem que falar com sabedoria. Eu acho interessante que a gente faça dessa forma, né? De pensar antes. A gente não precisa responder as coisas na vida de bate-pronto. Não é prova oral, né? Você tem que responder na hora ali. As coisas na vida você fala assim, não. Muitas vezes a gente não tem o costume de falar assim, não, agora eu não tenho condição de responder, depois a gente conversa a respeito disso. Achei interessante, a gente está passando por uma situação seríssima lá, com a Ucrânia, a Rússia. Eu estava assistindo ontem a entrevista do Joe Biden, ele estava dando a entrevista e fizeram uma pergunta para ele, se eu não me engano, se ele acreditava que o conflito ainda ia piorar do que estava agora.
E eu falo, não tem condição de responder essa pergunta. A gente não precisa responder a todas as perguntas. Eu achei que ele foi sábio nesse momento de dizer, não, eu não tenho resposta para te dar. Porque muitas vezes a gente fica, eu vou falar disso um pouco mais para frente, achando que a gente tem que ter a responsabilidade de saber tudo. E não temos. Não. O legal da vida é você perceber aquilo que você desconhece. Então isso é sabedoria. E a segunda parte da frase, né, que é ensinar com amor, quero dar um exemplozinho de uma coisa que eu vivi e estou vivendo esses últimos tempos. Não tenho filho, mas sou pai de cachorro, como dizem muitos. E estou com uma cachorrinha nova lá em casa e você começa a ensinar e quer morder tudo e quer fazer uma bagunça e tal. Se você perder a paciência, você não consegue ensinar mais nada. É a hora que você resolve, que você, não, vou dar um tapa que vai começar a aprender pelo medo. Acabou. Você perde o controle. O medo, na verdade, é o contrário, né? Você vai ter um bloqueio, né, em relação ao aprendizado. Né? E a hora que você chega, daí eu parei, comecei a sentar, fazer carinho antes, conversar, e daí querer ensinar as coisas que eu queria ensinar, receptividade é outra. Sim. Então, talvez nós tenhamos excelentes professores por aí, mas que não ensinam com amor e por isso não tem o resultado que eles esperam. O amor acho que tem que estar no centro para existir a sabedoria, né? Sem o amor não existe sabedoria. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tem amor, você não vai conseguir colocar aquilo, né, na prática com sabedoria realmente. Até o texto base traz isso também, né? Fala um pouco disso, falando que o conhecimento ele é muito importante, mas o conhecimento tem que ser usado para o bem. Né? Aí você tem sabedoria. Se você usa o conhecimento para o mal, você não tem sabedoria. E é uma ação-reflexão mesmo, né? Já lembrando o texto base, lembrando também o Paulo Freire, né? Ação-reflexão, sempre. Né? Que legal. Tem do texto base mesmo, que ele resume, né, todo o ensinamento, né? Jesus enxerga, escuta e sente, não polemiza e dialoga. Né? Então é muito, né, exercer, a gente podia usar isso para a nossa vida, né? O que eu devo fazer em determinadas situações, em todas as situações, né? Enxergar, escutar e sentir, não polemizar, dialogar. É muito legal isso. E sabe que é fantástico a conclusão do negócio? Me impressiona muito que ele não julgou ninguém, ele não apontou o dedo para ninguém. Sim. Ele pode, né, assim, se você inverter a situação, você fala assim, não, mas você faz isso também, você também fez, você também é errado. Ele só jogou a Ele só pergunta. jogou. Mas e vocês? Como é que vocês estão, né? Como é que tá a sua consciência? Então, assim, cada um refletiu ali consigo, né? Em silêncio. É a polêmica, né? Ele podia causar uma polêmica ali. Ele ainda estaria na razão se ele causasse, mas não. Ele não polemiza. Né? E sem apontar, sem julgar, que ele poderia ter feito, ele estava naquela situação ali para isso. Mas não, e você? Né? Como é que tá? E eu salvo engano, né? Até o pessoal, se eu falar besteira, me corrijam nos comentários, mas eu estudei uma vez que os judeus eles começaram a deturpar as leis de uma forma tão bizarra que a questão do adultério, que é a questão discutida nessa passagem, ela era diferente para homem e para mulher. O homem só era adultério se ele traísse com uma mulher casada. Sim. Se ele tivesse uma relação com uma mulher solteira, não era adultério. Para ela é. E para a mulher, independente se fosse casado ou solteiro, era adultério. Já começa o erro aí, né? A lei distorcida para que eles tivessem a opção de ser adúlteros dentro da lei. Mas pense bem, cadê o homem Cadê dessa o situação homem? aqui? Sim. Cadê né? o homem? Ele foi pego também. Ele também foi pego. Mas e daí, né? Ele não, talvez ele estivesse numa dessas Dentro brechas. dessa Né? situação, exatamente. Hoje tem duas pessoas aqui do meio judicial acharam uma brecha, né? Vamos lá.